Abra sua Bíblia, por gentileza. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Versículo 1. Segundo livro das Crônicas, Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 1, versículo 1. Amém? Amém? O Andrei está aí, ó, com o pé machucado. Ele viu meus vídeos dando caneta em baterista, esses negócios aí, quis imitar e não consegue, né, irmão? O pai tem um talento que só o pai e o Neymar têm. Mirra foi outro, viu o pai jogar e não vou imitar. 10 pinos. Quantos pinos? 10 pinos e uma haste. Olha aí. Foi pro leito para voltar para top. Olha pro lado e perguntei, vai ter que ir pro leito também? Eita, irmão. Mas tá bom o pé, né? Mas tá dançando, pulando, marchando. Também vai casar com a fisioterapeuta, não adianta. Aí, o varão foi certo. Na necessidade, Deus mandou. Drenagem. Oh, glória. Amém. Quantos acharam, irmão? Digam amém. Amém. Que bom que você está aqui, amém? Quem está aqui desde as 9? Levanta a mão. Não, o pessoal das 8 já entra no bonde das 9. Isso. Desde as 8? Quem está aqui desde as 8? Ministério de Louvor e Dança. Mas quem está aqui desde as 9? O pessoal da cozinha desde as 7? Por isso que a comida é abençoada, irmão. A gente come e não engorda. É bênção. Né? Que bom ver o Zeca aí na igreja. Deu lugar? Eu vi tu entrando no praia ali no canto, varão. Isso aí mesmo. Amém? Depois de 5 anos sem falar em línguas. Que isso. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. E o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a sua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre o meu povo, numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual.
Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Os versículos a seguinte vai começar a falar sobre as riquezas de Salomão. E eu não quero me deter nisso, porque a Bíblia já é muito clara quando diz que não teve ninguém, nem antes e nem depois, tão próspero como o rei Salomão. De todos os reis que reinaram em Israel, não houve ninguém que tenha tido maior êxito financeiro do que Salomão. O texto fala que por volta dos 1000 anos antes de Cristo, reinava o rei Salomão. Um homem temente ao Senhor, que tinha bons exemplos de paternidade. Seu pai, o rei Davi, com um olhar muito ruim, pessimista, poderíamos dizer, um dos maiores assassinos da Bíblia. Em contrapartida, também um dos maiores adoradores. Ninguém adorou como Davi. O rei Davi fez adorações e fez coisas que engrandeceram ao Senhor de todas as formas. A primeira coisa que Davi fez, ou uma das coisas que o rei Davi fez, e que chamou a atenção de Deus, foi quando ele foi em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, pegou a arca que estava 20 anos lá, e trouxe essa arca para o Monte Sião, onde ele armara uma tenda. Essa tenda era diferente da tenda do patriarca Moisés. Na tenda de Moisés, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia estar diante da arca em adoração. Se ele estivesse ali de forma errada, sem saber conduzir o povo de Deus, aquele homem morria na mesma hora. E o povo se contristecia e tinha em seu coração que Deus não abençoaria aquele ano, e eles esperariam até o próximo ano, o ano seguinte, para que assim eles soubessem se Deus iria aceitar ou não a adoração e as petições. Em contrapartida, Davi, ele entende que o véu se rasga muito antes do que quando o templo foi rasgado, o véu do templo foi rasgado, quando Jesus, 1000 anos depois, morre e ressuscita. Na verdade, precisamente no dia de sexta-feira, quando ele morre, às 3 horas da tarde. É bom nós entendermos que esse homem, o rei Davi, ele fez uma tenda onde existiam turnos, e 24 turnos eram estes, que poderiam ali intercalar a questão da adoração. Então, na época de Moisés, a adoração diante da arca era uma vez por ano, em um curto período de tempo. Mas na época de Davi, eram 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês e 12 meses por ano, e todos os anos que ele foi rei. Depois que ele fez aquilo, a adoração foi contínua em Israel, ao ponto que existiam ali homens que ficavam à frente da arca, na portaria da tenda, que ficavam diante da glória do Senhor com toda sorte de instrumentos, para que pudessem assim tocar. Diante da glória sempre tinha música, sempre tinha movimento, sempre tinha alegria. Quando eu fui ao Monte Sião com a minha esposa, eu lembro que quando nós chegamos na cidade de Davi, no Monte Sião, nós olhamos e vimos até hoje a cidade de Davi. E ali naquele lugar, eu fui tomado de um sentimento de alegria, de adoração. E eu não podia, se você olhar nos meus stories e ver lá às vezes alguns destaques que estão lá em Israel, eu estou cantando. Minha esposa, eu acordava já cantando, eu andava na rua cantando, eu entrava nos locais e eu cantava. Quando eu entrava no Getsemane, eu cantava música do Getsemane. Eu entrava lá no Monte Sião, eu cantava música do Monte Sião. Em Jerusalém, eu cantava música de Jerusalém. Eu fui tomado por um sentimento de adoração contínuo, aonde em todos os momentos, a todas as horas, eu estava clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que em Atos dos Apóstolos, em uma assembleia, Deus levanta agora um homem, e Tiago vai falar isso, olha, que seja restaurado. Não um templo de Moisés, ele não dá alusão ao templo de Moisés. Ele vai dizer que seja restaurado a tenda de Davi. Aquela tenda que tinha 6 pedaços de pau, um pano por cima, e ali estava a tenda. A questão é, Deus não queria que a adoração pudesse acabar.
Deus não queria que a adoração pudesse ser interrompida. Então 12 horas de adoração, tem uma hora que dá um cansaço, tem uma hora que você quer esticar a perna, tem a hora que dói o corpo, tem a hora que você rança no mesmo lugar. Mas sabe qual é o bom disso? É saber que nós estamos na presença do Senhor em todos esses momentos. É saber que nós viemos aqui com o propósito de nos vencermos e entendermos que acima de todas as coisas, o nome do Senhor é que prevalece nas nossas vidas. E nós não deveríamos dar somente 12 horas ao Senhor. O que deveríamos fazer era dar 24 horas ao Senhor. Era dar nossa vida ao Senhor. Era estar diante da arca. Porque o interessante é isso. Deus falou, e eu vou restituir a tenda de Davi. A tenda de Davi nunca poderia ser derrubada, irmão Sidney. Nunca poderia acabar, e até hoje nós adoramos debaixo dessa ideia, aonde a glória de Deus habita em nossos corações. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito em querer nos fazer verdadeiros adoradores como Davi foi. Então, nós vamos ver que nós somos pessoas que somos levados, nós seremos levados por indicações de Deus a outras pessoas. O pastor Luiz pregou aqui de manhã sobre Jonas, e quando Deus se refere a Pedro, ele vai dizer uma hora, Simão Bar-Jonas. Bar é a palavra filho, e Jonas é o profeta fujão, aquele que fugia da vontade do Senhor. O pastor de manhã, como eu disse, pregou aqui. E isso nos faz entender que Deus faz conexões com aquilo que nós aprendemos. É aquela grande questão que o Ben Hinn vai escrever no livro dele, Bom Dia Espírito Santo. A unção que você honra é a unção que você recebe. A unção que você respeita é a unção que te é dada. E o interessante é saber que Deus tem esse propósito e vai dando segmentos. Foi isso que ele fez com Josué, não foi? Ele disse, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Repare o que ele vai falar. Ele também fala isso agora para o rei Davi, para o rei Salomão. Salomão está lá e ele vai agora inaugurar o templo. E ele está diante de Deus. E ele pega o holocausto de bronze e ele faz 1000 holocaustos para oferecer ao Senhor. Não é a maior oferta de Salomão, porque depois ele deu uma oferta de 22.000 cabeças de gado. Nesse dia foram 1000, só 1000. Mas aquela oferta trouxe a Salomão algo que ninguém antes tinha feito. E todas as vezes que nós fazemos ao Senhor em adoração algo que ninguém antes tenha feito, nós somos condicionados a viver aquilo que ninguém pudesse viver. Irmãos, imagina, quem nunca viu o filme do Aladim? Aquele gênio, hein? Do Aladim, eu quando era criança, eu imaginava. Aqui no Partido Alto sempre tinha um descarrego de caminhão, e a gente andava no meio de caminhão de entulho, irmão, brincando, aleluia, ficava todo preto de uma serragem que tinha na serraria. Eu não sei nem o que é aquilo, aquele pó preto que tinha. Quem já passou por isso aqui no Partido Alto, irmão? Quem é do Partido Alto? Aí, ó. Ninguém? Cadê o Cleitinho? Cleitinho era um que só vivia no meio do mato. Bicho do mato. E a gente ficava todo preto, pastor, e brincava. E a gente achava um monte de coisa, pastor Gabriel. A gente ficava cavando, brincando. E aí a gente achava um monte de coisa de metal, porque da serraria, né, que a gente chamava, era despejado ali, irmão. Aleluia. Todo mundo tem problema de respiratório por causa disso até hoje. Oh, glória a Deus. Né? E a gente achava, e o meu sonho, Anderson, era achar uma lâmpada mágica, onde eu ia poder esfregar somente para aparecer aquele gênio. Criança, eu pensava sobre isso. Eu acho que se você viu Aladim, você já pensou nisso também. Como também tem um tapete que voava. Meu Deus. Amém? Oh, glória. E queria ter um macaco que falava comigo também. Aleluia. O Wallace já ficou sério. Ó. Oh, amém? Eu queria ter um que falasse comigo também. Mas o Abu era mais tranquilo conseguir. Agora o tapete que voava era difícil, irmão. E a lâmpada era a que eu mais queria. Por quê? Porque eu queria fazer 3 desejos. E os desejos que eu pedisse, eles iriam se realizar. Imagina o que é isso. Naquele dia, o que Deus fez com Salomão foi algo parecido. Só que o gênio dava 3 pedidos. Deus não. Deus apareceu para Salomão naquela noite em sonho. E em sonho Deus perguntou para Salomão: o que você quer? Pede. Qualquer coisa que você me pedir, eu vou te dar. Por que o Senhor aparece para ele? Na condição de servi-lo, porque nessa hora, isso daqui pode te conflitar. Deus está ali para querer fazer por ele. Deus está ali para querer trabalhar por ele. Deus está ali para querer realizar o sonho dele. Então a história é: fala para mim. Se você quiser seus inimigos, eu vou te dar. Se você quiser riquezas, eu vou te dar. Se você quiser fama, eu vou te dar. Poder, eu te darei. E aí ele fala: Senhor, tudo que eu quero é sabedoria para conduzir o seu povo
E aquilo alegra o coração de Deus. Eu quero que você entenda algumas coisas que nós estamos aprendendo. A primeira coisa que eu estou aprendendo é que no momento da minha adoração, no momento do meu sacrifício, se eu conseguir e se eu tiver fé para sacrificar algo que eu nunca tenha sacrificado, eu tenho condições e eu posso viver em Deus aquilo que as pessoas ao meu lado não estão vivendo. Ainda que Davi tenha sido um grande rei, Deus não apareceu para Davi para perguntar para ele o que ele queria. Sabe por que Deus apareceu para Salomão? Repare que Deus vai falar de Davi, mas o Senhor aparece para ele para querer fazê-lo maior daquele que veio antes dele. Eu vou liberar essa palavra para você em nome de Jesus. O que Deus está dizendo é, aleluia, mediante aquilo que você oferece ao Senhor em adoração no holocausto dele, é o que vai te condicionar a fazer pedidos que ninguém puderam pedir. Irmão, será que não teve pessoas já lá, nenhum daqueles judeus pediram ao Senhor algo grande? Riqueza. Quem acha que naquela época teve algum judeu lá orando que pediu para ficar rico? Quem acha, levanta a mão, fala, eu acho. Vamos orar aqui, vamos falar uma verdade? Quem já orou para ser próspero? Levanta a mão. Quem já orou para falar assim, Senhor, me dá aquela mansão? Não, não, pastor, nunca orei para ser rico. Mas pedi uma casa que custa 2 milhões. Ué, amém ou não amém? Como é que mantém? Irmãos, esse rios do Instagram é só para fazer raiva na gente. Parece cada carro, irmão. Que eu só falo assim, Senhor, Deus, eu nunca te pedi nada. Não, pastor, eu nunca quis ser rico. Nunca quis. Mas quando eu vi aquele negócio de Cancún lá, e a pessoa mergulhando lá nas Ilhas Maldivas, assalariado vai para lá? Tem como ir? Não, porque meu sonho é ir para a Grécia. Lá naquelas casinhas tudo branquinha. Qual é o nome daquele lugar? Micronos? Santorini, né? É Santorini, Micronos. Vontade de... Irmão, não tem como. De qualquer jeito. Para ir, é caro. O meu cunhado foi. Não é o Yuri. É o que casou com a minha irmã pro pai de pai. Ele foi. Ele fez o stories, ele não é crente até hoje. E ele falou, no story dele falou, irmão, eu tô bebendo aqui uma cerveja. Ele estava lá naquele lugar onde fica tudo branco. Que até aquela mulher botou uma foto lá, amor, que parece contigo. É aquela mulher, Bruna Marquezine. Ele falou, irmão, ele estava tomando uma cerveja lá. Aquela que tu bebe, França. É Heineken. Isso. O Zé que entende dessas coisas. Zé que entrega. De libertou? De tanto beber Corona aí, ó. Né? Itaipava. Hein? Essa não é nenhuma, varão. Aí Itaipava ele, não, essa não. Essa não é nenhuma, varão. Nenhuma, varão. Aí ele falou, Wagner estava falando lá, fazendo uma história. Irmão, eu estou fazendo a conversão aqui, uma cervejinha dessa, R$50. E está convertendo no valor da cerveja que ele comprou no hotel para tomar. Não tem como ir, como a gente aqui normal, mortal. Então, às vezes, você nunca pediu riqueza. Mas você já pediu coisas que só rico pode ter. Às vezes, a gente não vai diretamente àquilo que a gente quer. Mas, em contrapartida, nós queremos viver. Qual é o homem que não sonhou ter aquele Maverick vermelho, preto do Toretto, do Velozes e Furiosos? Hein? Qual homem que não sonhou ter aquela BMW preta, igual daquele ator que parece comigo do James Bond, do 007? E para ter isso tem que ter recursos. Eu fico imaginando quantas pessoas não pediram riqueza naquela época. E Deus não respondeu. Mas o que vai fazer Salomão, irmão, melhor do que ter riqueza, sabe qual é? Me pergunta o que é. É ter o favor de Deus olhando para você e falando assim, o que você me pediu, eu te entrego. Bom, porque a riqueza eu posso comprar qualquer coisa. Amém ou não amém? Mas eu compro alegria? Compro felicidade? Compro paz?
Nós vamos começar amanhã a série de mensagens, de estudo, 7 horas da manhã na live do Instagram, sobre provérbios. E em provérbios fala muito sobre isso. Que tem gente que é próspero não, que é rico, que a riqueza do ímpio, ela não traz paz. A riqueza do ímpio, ela não traz paz. Mas tem casa que não tem riqueza, mas tem a paz do Senhor lá. O que Deus estava falando para Salomão era: Salomão, escuta um negócio que eu vou te falar. Me pede o que você quiser. O que você fez cedo chamou a minha atenção para que você pudesse viver aquilo que você quisesse viver. Posso liberar essa palavra? E se o Senhor aparecer para você nessa noite? Imagina se o Senhor aparecesse para a gente essa noite, Zeca, e perguntasse: o que você quer? Senhor, o que? Imagina. Deus tem filhos preferidos? Deus tem filhos preferidos? Se ele apareceu para Salomão, ele não pode aparecer para você? Não pode aparecer para mim? Tudo isso por quê? Porque está condicionado ao que eu posso oferecer para ele. Salomão ofereceu 1000 cabeças de boi, 1000 holocaustos, porque ele tinha aquilo para oferecer. Então, às vezes, o que ele tinha era contado. Repare que o que ele vai entregar é limitado, ainda que seja grande. Era 1000, mas o que Deus vai dar para ele é ilimitado. Ao ponto que a Bíblia diz que não houve ninguém antes e nem depois que tenha sido tão próspero como ele. Outras pessoas naquela época, de repente, tinham a oportunidade de oferecer 1000 cabeças de boi. Eu estou falando de adoração, mas não quiseram. Mas ele fez. Sem ninguém mandar, sem ter prerrogativa, porque eu não tenho nenhum outro indício bíblico que alguém tenha feito algo semelhante. Mas ele deu uma de doido. E ele falou: esse é o dia que eu vou fazer algo grande. E todas as vezes que nós fazemos algo grande ao Senhor, o Senhor faz algo grande pela gente. Ele apareceu e falou: o que você quer? Fala para mim. E aí ele vai pedir ao Senhor: eu quero sabedoria. Vamos ler esse texto? Vamos ler? Versículo 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir a testa deste povo, ou a frente desse povo. Pois, quem poderia julgar a este grande povo? Então, o que Salomão está pedindo, ele não está pedindo nada para ele. Ele falou assim: ó, me dê sabedoria, para que eu possa conduzir o meu povo. Ele fala isso? Para que eu possa conduzir a minha empresa, o meu dinheiro. Não, ele fala: me dê sabedoria para que eu possa conduzir o seu povo. E em contrapartida, me dá, porque se o Senhor me der, eu quero fazer de melhor para o Senhor. A vontade de Salomão era sempre oferecer para Deus o melhor. A vontade de Salomão está em querer entregar para o Senhor o que é o melhor, mesmo quando tem a condição de ser beneficiado. Irmão, só Deus sabe às vezes que você poderia ser beneficiado, aleluia, mas você prefere entregar para o Senhor. Deus, me dê sabedoria e conhecimento para que eu possa julgar ao seu povo. E a Bíblia vai dizer, diga, a Bíblia vai dizer, diga, a Bíblia vai dizer, que o Senhor diz para ele, olha aí, está aí, ó, versículo de número 11. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre a qual te constituí rei. Salomão vai pedir para que o Senhor seja beneficiado naquilo que ele tem responsabilidade. A adoração fala sobre isso. É oferecer para o Senhor o que eu tenho responsabilidade. Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos nessa hora entregar ao Senhor a nossa melhor oferta. Entendendo que se nós fizermos algo que nós nunca tenhamos feito para o Senhor, nós teremos condições e prerrogativas bíblicas
para poder pedir ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Foi o que o Senhor falou. Esse é o desejo do teu coração. E já que você não pediu nada para você, ele disse aqui, ó, versículo de número 12. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras. Irmão, escuta isso aqui. Ele pediu sabedoria e conhecimento. Aí Deus fala assim, ó, vou te dar sabedoria, conhecimento, riqueza, bens e honra. Wagner, isso aqui é interessantíssimo. Ele não pediu riqueza, mas o Senhor entregou. Me pergunta por quê? Porque uma pessoa ser rica é bom. Sim ou não? Ele não pediu bens, mas o Senhor entregou. Porque ter bens é bom. Ele não pediu honra. Amém ou não amém? Mas o Senhor deu honra a ele. Porque um homem viver com honra é bom. Então, na verdade, Deus está pronto para entregar para a gente o que é bom para a gente, mesmo sem nós pedirmos. A questão, Josi, de nós entregarmos para o Senhor aquilo que Ele não nos pediu e fazer isso como um altar, nos dá o direito de estar aberto para receber. Irmão, se Ele fala, me dá riqueza, Deus dá, amém. Mas o que Deus está dizendo é, eu vou te dar, sem que você me peça. Dá para entender isso aqui? Eu vou te dar o que você me pediu, sabedoria e conhecimento, não foi? Toma. Mas eu vou te dar riqueza, bens e honra. Por quê? Porque você não me pediu isso. Então eu quero que você entenda que Deus sabe o que você precisa. Repita comigo, Deus sabe o que eu preciso. É isso daí mesmo que você pensou, Deus sabe que você precisa disso. E eu posso falar para você, o que você precisa, Deus vai te entregar. A TN cantou, qual é o sonho do seu coração? O que você tem pedido a Deus? Eu cantei mais cedo, não acabou. Espalharam por aí que já terminou e quero o seu filho, mas não acabou, você está aqui. Está pronto para receber isso? Está pronta para receber? O que você precisa e ainda não pediu? Não, Deus, eu só quero sabedoria e riqueza. E o que Deus estava dizendo é, já que você entregou para mim algo e pediu algo para abençoar o meu povo, eu te dou o que você me pediu para abençoar o meu povo e eu te dou também coisas para abençoar para você, porque a riqueza não vai para o templo. A riqueza vai para Salomão, sim ou não? Os bens não é da arquidiocese. Os bens é de Salomão. A honra não vai para o tempo que nem existe mais. A honra continua com Salomão. Imagina, o que Deus está dizendo para mim é assim, ó, olha o que Deus está falando. Eu entrego o que você pediu e eu te dou aquilo que você tem. Eu quero te fazer próspero. Eu quero te dar bens e eu quero te dar honra, Salomão. Ao ponto que não vai existir antes de você e nem depois reis que sejam mais conhecidos, poderosos e ricos, como não houve e nem haverá. E o que eu estava dizendo é, eu vou te dar destaque. Posso falar isso para você? Você recebe essa palavra? Essas 12 horas nós estamos aqui por um pedido, não foi isso que eu falei na quinta-feira? Você vai vir para pedir uma coisa a Deus. Quem vai ficar as 12 horas aqui? Falta pouco tempo. Falta 40 minutos para acabar as nossas 12 horas. Quem vai ficar as 12 horas aqui? Levanta a mão. Quem chegou aqui 9 horas? Isso, 12 horas, olha aí. Você que estava trabalhando, não pôde. Deus está recebendo também sua adoração, irmão, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você que estava dormindo, não. O que sobrar da gente, vocês pegam aí. O que sobrou da gente, vocês pegam. Mas o bom é que Deus tem para dar e vender. Diga glória a Deus. Pastor, mas vende mesmo? Vende. Porque Deus não apareceu para Salomão porque ele era filho de Davi. Ou apareceu? Sim ou não? Teve um preço ou não teve? Deus apareceu para Salomão porque ele estava disposto a entregar coisas que ele não tinha entregue. Tem um preço, irmão. É impossível você achar que você vai receber o favor de Deus porque você é bonitinho. Deus te ama como ama, escute isso, como ama o maior assassino desse mundo. Dá para entender isso aqui? Deus te ama como Ele ama o pior traficante desse mundo. Deus te ama como Ele ama as piores pessoas desse mundo. Porque Ele é Pai. Então quando Ele nos abençoa, quando Ele faz algo, não é pelo amor que Ele tem por a gente. Porque Ele ama aqueles também que Ele não abençoa.
É porque nós fizemos algo que Ele nos achou digno de receber. Foi por isso que Ele falou: eu te dou riquezas, eu te dou bens, eu te dou honra. Você não me pediu, mas eu te entrego. Isso aqui é muito sério. É uma chave no mundo espiritual que vai liberar para você. Vou contar um testemunho para vocês aqui. De repente, o varão está online aí, lá dos Estados Unidos. Eu tinha falado para Deus: a igreja top não consegue me manter financeiramente. Eu nunca tive salário da igreja top. Mas eu não tive não é porque eu não quero, é porque a igreja também não pode me dar. E eu tenho colocado como prioridade. Às vezes você vê as coisas: não, pastor, mas já tem um tempão. Vou dar um exemplo. Esses moves pequenos, esses lustres, mais o quê? O que nós compramos para a festa de novembro do ano passado, nós acabamos de pagar esse mês, porque os pratos da bateria, que já até quebraram, nós acabamos de pagar esse mês agora, porque compramos em 10 vezes no cartão, irmão. A vida do crente pobre não é fácil. Aí você fala: não, mas já tem maior tempão que comprou, a igreja está sem conta. Você não sabe das contas. A igreja não consegue. Por exemplo, essa tela a gente paga todo mês, todo dia 10, R$4.000 de parcela. Vai acabar. Acho que em outubro acaba. Não, setembro acaba, eu acho. Em outubro acaba. E eu já fiz conta para outubro para começar a pagar em novembro, já para emendar. Que tem que comprar baixo, que esse baixo é emprestado. Tem que comprar teclado, que o nosso teclado foi a irmã Miriam que doou. Já tem 5 anos. E o nosso teclado, já, na época que nós compramos, nós já compramos de segunda mão, que era a nossa condição. E a igreja ia comprar e ela: não, pastor, passa meu cartão lá. Meu Deus, Deus abençoe o cartão da Miriam. E pagou. Só que um teclado, mais ou menos para a igreja, R$10.000. Mais ou menos. O top mesmo que eu queria comprar, que é um Korg, é 25. Só que eu não posso. Mas o que eu queria era esse. Porque na minha casa eu boto o melhor para mim. É o que Davi falou: como pode eu habitar em palácios e o meu Deus entenda? Construirei para ele um templo, aonde até as dobradiças da porta vai ser de ouro maciço. Esquece. Porque é para o meu Deus. Um baixo igual esse daí, ó. Cadê o Yupi? Quanto que é, vá? Uns R$8.000. É caro. Não é? Tem que botar um aquário na bateria, por causa do som que sai muito ainda, e ainda incomoda os vizinhos. Eu preciso comprar 3 computadores para a igreja antes de novembro. Tu não vê, às vezes no meio do culto a tela apaga do nada? Quem já viu isso? É porque o computador não aguenta, irmão. Ele desliga do nada. Reparou que a nossa live não tem mais a letra da música, não entra mais o QR Code, não entra mais a conta da igreja? Porque a gente não está fazendo nem com o nosso computador. A gente nem poderia fazer essa live. A gente está com uma placa emprestada da gente para fazer a live. Emprestada. Eu falei para ele: deixa eu te dar uma parcela. Ele: não precisa não. Fica emprestado aí. Se ele falar assim amanhã: pastor, me devolve a placa. Nem live a gente tem câmera, mas não tem a placa. Precisa de um computador. Secretaria não tem computador. Então assim, a igreja, ela é movida de muitas coisas. E eu falei isso para Deus essa semana. Eu falei: Deus, quero isso, porque quando eu viajo, eu consigo voltar com um recurso. Eu vendo livros, eu sou escritor, eu sou abençoado. Só que eu coloquei na minha mente, eu falei isso ano passado, que eu falei: Deus, eu estava indo uma vez por ano para os Estados Unidos. Eu falei: Deus, eu quero ir de 6 em 6 meses nos Estados Unidos. E eu pensei o seguinte: Elcio, eu vou ficar 6 meses nos Estados Unidos, venho com dinheiro, junto esse dinheiro, fico vivendo aqui 6 meses com essa gordurinha. E aí depois, quando tiver acabando o dinheiro, eu volto de novo. E tá de boa, porque eu não posso ser pesado da igreja, até porque a igreja não tem como me dar. E aí eu tava lá e eu falei assim: tá apertado, esse mês ficou apertado, a igreja ficou apertado. E nos meses que passou não ficou apertado, porque eu tava tirando do meu bolso e botando e colocando. Eu falei: Jesus. E aí eu falei assim: Deus, eu falei em pensamento, pro diabo nem ouvir. Eu falei: o Senhor poderia abrir uma porta para mim.
para eu voltar para os Estados Unidos antes. Eu só ia voltar em novembro, mas de repente você pode me levar antes. Aí o varão já me ligou. Pastor, dia 16 de setembro tem um negócio aqui para o senhor vir. Aí o outro, dia 18 de setembro tem uma agenda de um congresso para o senhor vir. Eu falei, meu Deus. É mesmo? Ele falou, é. Eu falei, então quer dizer que se eu pensar, acontece? Eu falei, como é que é? Se eu pensar, se torna realidade? Aí minha esposa está num negócio de ir para a Europa. Tem 5 anos que a gente não vai para a Europa. E a gente vai tudo com passagem ganhada. E eu falei para ela, ó, se não sair o visto da Bruna para os Estados Unidos, se não sair o visto, a gente vai para a Europa. Não tem como para os Estados Unidos no final do ano, que é o presente da Bruna de 15 anos. Fez 15 anos e eu convenci ela a não ter festa. Porque eu, pastor de igreja, não posso fazer uma festa e não convidar a igreja toda. Eu não acho certo. Amém ou não amém? Nós somos 400 ovelhas, como é que faz? Mas a família que é grande. Eu não fiz nem orçamento, mas pode botar em 70 mil, 80 mil de uma festa. Se não for mais. Uma festa para 300 pessoas, 90 mil, irmão. Não tem como. Eu falei, Bruna, vamos fazer o seguinte. Já desenrolei, já bati, joguei de lado com ela. Eu falei, filha, ó, vamos para os Estados Unidos. Fiz as contas, irmão. Não dá nem a metade da metade do valor. Chegando lá ainda prego, meu Deus, vai sair de graça a viagem. Esquece. A pior das hipóteses, eu entrego a profecia para o Mickey lá. Eis que te digo. Esquece. Ainda peço uma oferta para o Pato Donald. Tá. Vou dar nada. Entra aqui. Eita! Essas princesas aí na terra, hein? No Magic Kingdom. Esquece tudo, filho. Chego pro Pateta. Hein? Tá. Falei nada. Não vou ficar. Convenci a Bruna. Falei, Bruna, se não sair esse negócio do visto, a gente vai ter que ir para a Europa. E eu já pensando, na Europa, minha agenda não é muito boa, não. A Europa é prova para mim. Não é tão legal como os Estados Unidos, não. Falei, o que eu vou fazer? Aí a irmã mandou um recado para a pastora ontem. Ó, arruma um cartão aí. Compra as 4 passagens de vocês, que nós vamos dar as passagens para você vir aqui para a Europa. Vão vir para a Espanha. Você conhece o Ivarão, vocês conhecem. Vão vir para a Espanha. Aí fica aqui comigo. E o pastor faz a turnê dele aí. Que esquece que agora eu faço turnê. De Portugal, Suíça e Londres. Irmão, pensa. Pede ao Senhor. Eu cantei isso, não foi? Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Busca. Busca que você encontra. Como é que é, Salomão? Tu me entregou, vou vir de noite aqui. 1000 holocaustos? Tá bom, já que ele não tem um mistério que nem Moisés, de eu aparecer para ele, que não sei qual é a ideia do Salomão, mas já que ele dorme bem, ô glória. Vou no teu sonho. Pede o que você quer, e ele pediu. Deus deu a ele o que ele pediu e acrescentou aquilo que ele não pediu. Você vai receber o que você quer. E até o que você não pediu e você precisa, Deus vai te entregar também. Do nada assim, de quebra, Salomão, tu vai sair rico. De quebra, vou te dar muitos bens. E de quebra, tu vai ter honra como ninguém teve antes e nem depois de você. Eu posso liberar essa palavra para você. Você vai entregar na casa do Senhor algo. Eu quero te convidar para esses 12 horas. Nós fizemos uma oferta de manhã. A parte da tarde nós não fizemos. Ou na verdade, nós não fizemos de manhã, né? Fizemos uma oferta no comecinho da tarde. O pessoal da manhã veio e foi embora, não ofertou. Mas agora à noite nós vamos ofertar. E essa oferta que você vai entregar é o seu melhor. É o seu melhor. É o seu melhor. Entregue algo. Se você precisa de algo de Deus, se você necessita de algo do Senhor, você vai entregar o seu melhor para o Senhor. E o que você entregar para o Senhor vai mudar a sua vida. Eu faço isso. Eu aprendi isso, Anderson. Todas as vezes que eu tenho qualquer valor, que eu tenho valores significativos, eu tenho esses valores. Todas as vezes que eu tenho esses valores significativos, eu entrego uma oferta significativa. Não é dízimo, é uma oferta. Aquilo ali, irmã Geiciane, é como se fosse um investimento. Melhor do que bitcoins.
melhor do que criptomoeda, melhor do que bolsa de valores ou ações da Petrobras. Eu coloco no reino, porque eu sei que o altar nunca toma de ninguém. E a Bíblia diz, nós pregamos aqui sobre isso, que tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então eu estava ali sentado e pedindo a Deus uma palavra, e Deus me deu uma palavra que envolvia a oferta e a adoração. Nós já estamos na adoração desde as 9 da manhã. Chegou o momento de nós ofertarmos. E de repente amanhã, alguém já pode acordar com a vida totalmente mudada. Quando eu tinha 20 anos eu casei. 20 anos eu tomei o golpe, casei. E quando eu casei com a Bruna Marquezine, eu falei algo para minha esposa. Falei, amor, quando eu tiver 33 anos, nós vamos estar bem financeiramente, morando numa casa boa, com carro bom e dormindo sem preocupação de pagar conta. Eu tinha 20 anos, não falei? Eu falei algo 13 anos antes, Gelson. No ano que eu casei, eu passando uma luta que eu tinha que contar, Wagner, a quantidade de frango lá em casa. Lá em casa a gente não comprava por quilo, a gente comprava por frango. Tipo assim, olha, eu era militar, então falta o quê? Vamos lá, são 30 dias, vamos comprar 60 drumete, para mim e para você. Se o Joelson for lá em casa almoçar um dia, meu Deus, vai faltar no final do mês. Se a Tayane for lá, vai faltar no final do mês. E às vezes acontecia isso. E minha esposa deixava de comer às vezes. No final, não comia a mistura. Ah, não, amor, tu vai comer no quartel? Tá, a gente não tem mistura. Come no quartel que eu vou comer na minha mãe. Já teve dia de não ter nada lá em casa e minha mãe aparecer lá. Mãe da gente, né? Com bolsa de compra, Danone. E meu pai falava, não, teu pai mandou comprar Danone porque foi que tu gosta de Danone. É o bebezinho dele. Quem tá ligado no vídeo tá ligado. Estou ligado aqui no vídeo. Tu viu o vídeo, velho? Viu? O varão aí é brabo aí, gente. Matador, corta a cabeça dos outros. Brabo, já foi, né? Aí fez o vídeo. Ela, dá Danone, dá. Ué. Eu falei, que isso? Não adianta. Jesus é muito bom, né, irmão? O cara que é brabo depois que entra pra igreja, meu Deus. E aí, era aquela luta. E eu contava. Eu lembro que o meu salário, irmão, pensa no salário bom. Meu salário no quartel, no primeiro ano como recruta, era R$365. Era um salário mínimo, que era esse valor. Hein, Igor, no Maranhão não era isso, não. Era 360. E era uma luta, irmão. Estou falando de mundo espiritual aqui. E 13 anos antes, Deus falou para mim, quando você tiver 33 anos, nada disso vai acontecer na sua vida. Tu vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. Eu vou fazer. Irmãos, eu não faço obra social sozinho aqui na igreja. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu não faço obra social sozinho. Mas esse ano já foi mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis que nós doamos. 10 toneladas. Tem um grupo muito bom. Tem líderes muito bons. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas eu quero falar isso com muita humildade. Todo o departamento da Igreja Top começou com a minha aceitação da visão da Igreja Top. Então, é o que nós falamos. Primeiro em mim, depois através de mim. Deus fez na minha vida para que através da minha vida pudesse condicionar outras pessoas a fazerem também. E a palavra se cumpre, onde tu não pegarás mais emprestado, mas emprestarás. Você recebe isso? Tu não tomarás emprestado, mas tu emprestarás. Tudo é uma fase. Repita isso, fala, tudo é uma fase. E essa fase vai passar. O meu tio cantou isso aqui. Essa fase vai passar. Mas irmãos, para passar você precisa crer nessa palavra. E aí tem gente, você conhece gente que não é dizimista e abençoada? Abençoada não, tem bens? Quem conhece gente assim? Levanta a mão e fala, eu conheço.
E a Bíblia tem resposta para isso, pastor Gabriel. Que a riqueza daquele que não é fiel ao Senhor é como folha ao vento, que de um dia para o outro acaba. Deus vai te entregar. Você pode receber isso? Deus vai te entregar e ninguém vai tirar de você, irmão. Nós vamos ofertar, faça isso.